Começando mais um vídeo aqui do canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. Cara, eu acabei de chegar na igreja e qual é a notícia que eu tenho? O cachaceiro ganhou a eleição. O Lula ladrão ganhou a eleição. E antes de estarmos comentando acerca do assunto, eu peço humildemente, se inscreva no canal, comenta, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, ajuda com o crescimento e engajamento desse canal, e sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, porque quero fazer um vídeo rápido, simples, sem edição, apenas comentando isso. Mano, no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, o cachaceiro tá fazendo lá o discurso dele, e os moleques do inquilino aqui de baixo tá batendo papo. Tá comemorando o que, imbecil? Tá comemorando o que, imbecil? Né? Então, eu tive motivo para comemorar ontem a vitória do Flamengo. Hoje, eu não tenho motivo para comemorar. Né? Mas pra mim tanto faz, independente se Lula ou Bolsonaro ganhasse, pra mim tanto faz. Né? Se ganhasse o PT ou se ganhasse o Bolsonaro, que fazia tudo que o PT quis para o PT não voltar. Eu fico pensando aqui, cara, a quem nós devemos culpar pela vitória do cachaceiro? A quem nós devemos culpar, não é, mano? Bem, mano, isso tá me lembrando agora uma história lá da Bíblia do profeta Jeremias. Deus levantou Jeremias, um profeta, para profetizar Jerusalém, dizendo que se o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome de Deus, não se arrependesse dos seus pecados, das suas imoralidades, não se arrependesse de sua idolatria e se voltasse para o Senhor, se o povo de Jerusalém não se voltasse para Deus, ou se voltasse para a sua lei, Deus iria trazer Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre aquela cidade, ia derrubar os muros, ia queimar a cidade, ia destruir o templo, ia matar milhares de pessoas que viviam naquela cidade, e os sobreviventes iriam ser levados para a Babilônia para serem cativos como escravos por 70 anos, até que Deus se lembrasse daquele povo. Mas o povo de Jerusalém não se arrependeu. O povo de Judá não se arrependeu. Deus cumpriu a promessa dele. Veio Nabucodonosor e destruiu Jerusalém. E depois de toda aquela catástrofe, alguns remanescentes da cidade teve a pachorra de chegar para Jeremias e dizer: Jeremias, a culpa é sua. Você é o culpado. Porque você nos convenceu a parar de queimar bolos para a rainha dos céus. E porque nós paramos de queimar bolo para a rainha dos céus, Ishtar, a divindade dos mesopotâmios, porque nós paramos de queimar bolos para a rainha do céu, veio toda essa desgraça sobre nós. 20 anos, Jeremias tentando alertar aquele povo, Jerusalém foi destruída e a culpa ainda era dele, não é? Agora eu pergunto, a quem nós devemos culpar pelo Lula ter ganhado o segundo turno? A quem nós devemos culpar? Cara, você tem ideia que Bolsonaro perdeu a eleição para um cachaceiro analfabeto que acabou com esse país? Você tem ideia que desde a redemocratização, Bolsonaro é o primeiro presidente a não ser reeleito? Fernando Henrique foi reeleito, né? Lula foi reeleito, né? A Dilmanta foi reeleita, mas o Bolsonaro não foi reeleito. E não só o Bolsonaro foi o primeiro presidente a não ser reeleito, como também o Lula foi o primeiro presidente a ter 3 mandatos presidenciais. E a quem nós devemos culpar isso? Será que a culpa, por um acaso, é daquelas pessoas que deixaram de apoiar o Bolsonaro pelo fato do Bolsonaro não ter cumprido nenhuma das suas promessas de campanha, ter voltado atrás de todas as suas pautas e ter feito tudo o que o PT quis com a desculpa do PT não voltar? Será que a culpa é minha, que votou nulo porque eu não me senti representado pelo Bolsonaro? Será que a culpa é daquele pessoal que tinha consciência que eleitor não deve idolatrar político, antes tem que cobrar os políticos as promessas de campanha?
que criticar um político, criticar o político não quer dizer ser contra, mas sim falar pontualmente acerca do seu governo? Será que a culpa é nossa? Ou será que a culpa do Lula ter ganhado não é do próprio presidente Bolsonaro? Porque além do Bolsonaro não ter cumprido nenhuma das promessas de campanha dele, o Bolsonaro, ele fez, e ter feito tudo que o PT quis para o PT não voltar, o Bolsonaro, o que ele fez? O cara aprovou o fundão eleitoral, colocou petista da PGR, da AGU, do STF, o cara tirou bilhões da saúde e da educação para colocar no fundão eleitoral esse que foi usado para reerguer o PT, né? Ter aprovado medidas do Marcelo Frouxo, não é? Será que a culpa não é do Bolsonaro por ter colocado Cássio Nunes do STF e ser esse mesmo Cássio Nunes que reverendou a liberação do Lula? Né? E que quando o Lula foi liberto, Bolsonaro disse para sua base, quietinho, tá ok? Quietinho. Será que a culpa não é do Bolsonaro? Né? E sem falar também, será que a culpa também não é desse gado maldito bolsonarista, né? Que além de ter xingado qualquer pessoa que criticasse o mito, também não foi esse mesmo gado maldito que deixou de criticar o Bolsonaro, que ficou passando paninho para tudo que o mito disse, para cada merda que o Bolsonaro falava, né? Porque como eu falei, eleitor, ele cobra o político. É obrigação. Se eu coloco o gay lá, o político, é minha obrigação como eleitor cobrar as promessas de campanha. É obrigação. Não é deixar o cara lá fazer o que quer, né? Porque quando você coloca o cara lá e deixa ele fazer o que quer e você não vai lá às ruas protestar, cobrar essas coisas, o cara acha que pode fazer o que quiser. Mas não. Além de não terem cobrado o Bolsonaro, né? O que acontece é, toda desgraça, toda merda que ele falava, toda besteira que ele fazia, o pessoal batia a palma. Meu presidente! Mito! Mito! O pessoal ia lá aplaudir o Bolsonaro, não é? O cara chegava lá do Centrão. Eu sou do Centrão. Eu fico votando no cara do Centrão. Não, o cara... Não, você tem que entender que esse apoio ele não governa. Não, você tem que entender que tudo é uma estratégia 300 mil D da velocidade da luz. Tudo é uma estratégia. Não deixa o minto governar. Mano, o Bolsonaro não fez nada desses 4 anos. Não fez nada. Mesmo que o Bolsonaro não tivesse... Cara, vamos ser sinceros. Bolsonaro, ele tinha tudo para ser o melhor presidente que o Brasil já teve. E quando ele foi eleito em 2018, ele teve a campanha mais barata. O povo apoiava ele, carregava ele. Você tem ideia, cara, que o Brasil foi quase um feriado quando o Bolsonaro foi eleito. Porque ele carregava a esperança do povo. E o Bolsonaro só fez besteira. Só fez merda. Quando chegou a época da Covid, cara, se o Bolsonaro tivesse sido mais humano, se não tivesse querendo empurrar cloroquina e ozônio no rabo dos outros, se o Bolsonaro tivesse levado a sério a campanha de vacinação, se não tivesse superfaturado a compra lá das vacinas, se o cara não tivesse colocado terror psicológico no povo, se ele tivesse visitado hospitais, cara, o Bolsonaro poderia ter saído como grande herói da pandemia. Mas não, o cara foi maluco. O cara teve ainda a cara de pau de falar que o Covid transmite a AIDS. E de onde ele tirou essa informação? Tirou essa informação de um site inglês que defende que reptilianos estão no governo das nações. E que defende a Terra plana. Você tem ideia? Você tem ideia de que no início desse ano, quando a Bahia estava sofrendo lá por causa das chuvas, o Bolsonaro estava passeando de jet ski. Cara, o Bolsonaro, ele podia não ter aprovado, ele não aprovou nenhuma reforma, ele podia não ter feito nenhuma das coisas que ele prometeu em 2018. Mas se ele pelo menos
não tivesse aprovado as medidas do Freixo, não tivesse feito fundão eleitoral, não tivesse feito orçamento secreto, sigilo de 100 anos, se não tivesse feito nada disso, se ele apenas tivesse sentado, porque ele tem poder de veto, se ele tivesse apenas sentado na porcaria da bunda dele, da cadeira da presidência, e falar assim, ó, essa medida aqui não vai passar, tá? Essa medida aqui de aumentar aqui o fundão, essa medida aqui para aumentar o salário dos políticos, essa medida aqui não vai passar. Ou seja, se ele apenas se limitasse a vetar aquelas propostas que beneficiassem os políticos e sancionasse leis que beneficiassem o povo, se ele apenas fizesse isso, ele já seria o melhor presidente do que o Brasil já tivesse tido. Mas nem isso. E quando ele ia para suas lives, quando ele ia para o cercadinho, ele falava um monte de merda, um monte de besteira. E o povo, e o pagado ainda aplaudia. O cara teve a desgraça de ir para a Inglaterra do velório da rainha Elizabeth. Fazer campanha do velório da rainha. Matando o Brasil de vergonha. O cara teve a desgraça de chegar no Putin e falar que o Brasil era solidário à Rússia, que estava invadindo a Ucrânia. O Bolsonaro não fez uma reforma. O Bolsonaro não fez uma privatização. Não fez nada. O cara que se dizia ser a favor da família, só defendeu a família dele de ser investigada, interferindo da PF. O Bolsonaro, cara, o Bolsonaro que disse ser contra a ideologia de gênero, pegou lá a proposta da escola sem partidos, que ia combater a ideologia de gênero das escolas, que ia combater a doutrinação escolar, limpou a bunda com aquilo e jogou no lixo. E tudo aquele negócio de ser a favor, Deus, pátria, família, somos a favor da vida, contra o aborto, somos a favor somos contra a ideologia. Tudo isso não passou de discursos. Só discursos. E ao invés do povo ir cobrar, não. Os caras batiam palmas para ele. Batiam palmas. A culpa do Lula ter voltado é tanto do Bolsonaro quanto desse gado maldito. Porque se desde 2019 o povo fosse às ruas, cobrar a lava-toga, cobrar as promessas de campanha, fiscalizasse, hoje o Lula estaria preso ainda na cadeia. Ainda estaria na cadeia, porque ele deveria estar preso. É culpa do Bolsonaro e do seu exército movido, seu exército bovino. É culpa deles. Que agora o Lula tá de volta, né? É culpa do próprio Minto, velho. E agora nós estamos aí. E há uma chance do Bolsonaro ser preso por causa de todos os esquemas dele, por causa das rachadinhas e tudo mais. E assim, cara, eu quero saber como é que o Lula vai se virar nesses próximos 4 anos. Eu quero saber como é que ele vai se virar, porque quando ele foi eleito lá em 2002, o Brasil estava bem por causa do boom das commodities, o mundo não estava em guerra, não havia Covid, o Brasil estava bem economicamente. Mas o que acontece? O Lula pegou o dinheiro das commodities e investiu alguma coisa? Não, mandou lá para fora. Deu dinheiro lá só para os amigos dele e mergulhou o Brasil numa crise, tanto do governo dele quanto do governo Dilma. E agora, ele pegando um país quebrado do jeito que está, o que esse cachaceiro desgraçado vai fazer? Eu pergunto. É bem provável, cara, que entre o final de 2023 e início de 2024, é bem provável o Brasil estar numa crise. Uma crise financeira provocada tanto pelo governo Bolsonaro, que já estava em crise desde o governo Dilma, explodiu uma desgraça, sabe? Uma bomba econômica no colo do Lula. E todos vão ver finalmente que o Lula não é aquele pai dos pobres. Não, pra falar a verdade, muita gente até sabe, né? É o brasileiro que gosta de votar em bandido. Mas aí tá aí. Lula de volta ao poder.
Acho que eu tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar acerca disso, cara. Mas eu já tô em 14 minutos. Não tem muito o que falar, cara. Não tem muito o que falar. Sabe? Independente se fosse o Bolsonaro que ganhasse, o Lula que ganhasse, independente, nossa situação não é melhor. Não é melhor. Aliás, a culpa também é de você que se diz cristão. Você que, independente se você é católico ou evangélico, você que se diz cristão, você trocou Jesus Messias pelo Jair Messias. Não vem dizendo que é o diabo que colocou o Lula de volta. Não vem dizer que isso é uma coisa do diabo, não. Você, conservador cristão bolsonarista, você que falou que Bolsonaro é o escolhido de Deus. A coisa que a Bíblia mais tem é de escolhidos, pessoas que foram escolhidas por Deus e que hoje queimam no inferno. Exemplo disso? Saul, Jeroboão, Judas. É o que mais tem na Bíblia. É pessoas que foram escolhidas por Deus e hoje queimam no inferno. Você que se diz cristão, evangélico, conservador, você que diz Brasil, Deus, pátria e família. Você trocou Jesus Messias por um Jair Messias. Não me venha. Eu quero ver se você vai ter a coragem de dizer que foi o diabo que armou alguma coisa. O meu Messias sempre foi Cristo. E a minha esperança, eu já falei, a minha esperança é que Jesus volte, arrebate a sua igreja, e quando eu falo arrebate a sua igreja, é a igreja verdadeira formada pelos remanescentes fiel, por aqueles que não se dobram, aqueles que leiam, meditam a Bíblia, que oram e que têm a esperança em Deus e não do homem. É esses que vão subir do arrebatamento. A minha esperança é que Jesus volte, arrebate a igreja dele e que esse mundo mergulhe na grande tribulação que virá do Apocalipse. Minha esperança nunca foi um homem. E eu espero que nesses 4 anos, você, cristão conservador bolsonarista, espero que você tenha noção do que você fez durante o governo Bolsonaro. Pense bem quem é o seu Messias. Porque eu não tenho outro Messias a não ser Cristo. A minha esperança está nele e sempre estará no Senhor. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Esse vídeo já está em 17 minutos. Muito obrigado. Fique na paz. Que Deus esteja nos abençoando nesse dia de hoje. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E bem-vindo ao Apocalipse. Fui.